Toda honra e toda glória sejam dadas ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero cumprimentar a todos nesta noite com a paz do nosso Senhor. Amém? Quem está vivo, diga amém. Eu quero convidar a igreja, nossos irmãos, para lermos a palavra de Deus em Daniel, capítulo 2. Nós vamos ler apenas alguns versículos para nós ganharmos tempo. Com a permissão do pastor Samuel, convido os nossos irmãos a se colocarem de pé para nós fazermos esta leitura. Daniel, capítulo 2. Nós vamos ler apenas alguns versículos, a começar do versículo 1. Daniel, capítulo 2. Quem encontrou, diga amém. Daniel, capítulo 2, começando do versículo 1. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho, o seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhes o rei: tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente. Dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas monturo. Mas se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras, portanto declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: diga o rei o sonho a seus servos e lhe daremos a interpretação. Tornou o rei e disse: bem percebo que quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse está resolvido. Amém. Vamos ficar até o versículo 8. Os irmãos podem tomar assento. Eu não quero entrar nos méritos exegéticos deste texto, que eu quero apontar nesta noite para o tema geração, sal e luz. Mas com base nesse texto eu quero trazer uma mensagem de Deus para o seu coração, visto que eu tenho certeza que Deus tem falado conosco desde ontem, por meio de mensagens, louvores e cânticos. Hoje pela manhã já teve também um trabalho, eu creio que Deus falou, e eu acredito que hoje à noite Deus tem ainda uma palavra para o seu coração. O tema desta festa é geração, sal e luz. E ontem nós falamos a respeito destas duas metáforas que o Senhor Jesus Cristo usou no Sermão do Monte para aplicar a vida espiritual da sua igreja. E eu ressaltei a influência interna e a influência externa da igreja no mundo. E esta metáfora usada por Jesus, ela deixa subentendido a atual situação do mundo, que nós sabemos que é um mundo doente, um mundo que está em declínio espiritual. Na epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 12 e no versículo 2, Paulo diz: e não vos conformeis com este mundo. A palavra grega para mundo
é aion, que significa sistema operacional do mal. O apóstolo se refere a tudo aquilo que contraria os padrões de Deus. E é por esse motivo que ele diz que nós temos que ir na contramão deste mundo. E Jesus vai dizer que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E esta geração, sal e luz, ela tem o peso da responsabilidade de trazer a luz do Evangelho, a palavra de Deus, a cura, a restauração para uma sociedade que está em decadência. Uma sociedade que está contaminada por pensamentos que contrariam os padrões divinos. E os pensamentos que predominam neste mundo têm exercido grande influência na vida de muitas pessoas. A decadência deste mundo é apenas um resultado do pecado original, da queda do homem. E isso reflete na vida de uma geração que não conhece a Deus, de uma geração que não sabe o que é desfrutar as maravilhas de Deus. E é um reflexo também na vida de uma geração que carrega o nome de cristãos, mas não passam de cristãos nominais. Estão na igreja, mas não são igreja. Estão no templo, mas ainda não passaram pelo novo nascimento. Entra ano e sai ano, e a vida continua vazia. A vida continua regredindo. Isto é o reflexo de uma decadência espiritual. Mas nesta noite, eu tenho uma palavra inspirada pelo Espírito Santo, que é a palavra de Deus, que vai trazer avivamento e renovo espiritual e transformação de vidas, se você crê. Bendito seja o nome do Senhor. Ainda a título de introdução, se nós percorrermos as Sagradas Escrituras, nós vamos ver a ação poderosa de Deus ao levantar jovens em momentos críticos da história. Todos os homens de Deus, as mulheres de Deus, que se sobressaíram e transmitiram a glória de Deus ao mundo, eles foram levantados em períodos de decadência, em períodos críticos, em períodos de declínio espiritual, mas trouxeram avivamento, trouxeram vida, trouxeram restauração, trouxeram luz. Quem não lembra de José, na sua simplicidade e temor a Deus, os fatores circunstanciais não o impediram de exercer uma influência poderosa no Egito. E com seu testemunho e com a graça de Deus na sua vida, ele conseguiu salvar o Egito e o mundo de uma destruição causada pela fome. Quem não lembra de uma jovem judia que era órfã, chamada Esther, que viveu na Pérsia? Ela foi usada por Deus para mudar a maré da história. Ela foi usada por Deus para salvar o seu povo de um grande extermínio. Aquela jovem, com a sua beleza, com o seu espírito, com o seu encanto, com o seu sacrifício, foi usada nas mãos
de Deus para revelar a sua graça salvadora ali na Pérsia e trazer uma segunda chance para o povo judeu. Lendo Esther capítulo 4 e o versículo 14, Mordecai diz: se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a sua família serão mortos. Mas quem sabe se não foi para este tempo que Deus te colocou como rainha lá no palácio. Olhe para cá e dobre a sua atenção e não deixe que a sua vinda a este lugar se torne em vão. Quem sabe não foi neste tempo, não foi hoje neste congresso que o Senhor decretou a tua vitória e quer te levantar como uma voz profética para esta nação. Quem sabe não foi hoje que o Senhor marcou um encontro contigo para te usar com luz, te usar como sal e te usar como instrumento poderoso em suas mãos para trazer vida ao mundo que está decadente. Levante a sua mão para glorificar o nome do Senhor. Adore, porque o Senhor está neste lugar. O Deus de Daniel está aqui, o Deus de Esther está aqui, o Deus que guardou José no Egito, Ele está aqui. Aleluia. Geração sal e luz são as Estés desta geração, que a sua beleza, o seu encanto não é para chamar a atenção de homens ímpios exibindo o seu corpo, mas a sua beleza é uma arma nas mãos de Deus para influenciar esta geração. Cadê as Estés aqui nesta noite? Levante a mão, deixa eu ver, porque a igreja evangélica Assembleia de Deus ainda tem moças que temem a Deus, ainda tem moças que o seu corpo é preservado como o templo do Espírito Santo. Ainda há José para esta geração. Oh, aleluia, aleluia. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui nessa noite. Quem está sentindo a graça de Deus aqui? Você faz parte desta geração, sal e luz. E é dentro de contextos como esses que Deus levanta os seus profetas, que Deus faz brilhar uma luz. Em Daniel capítulo 2, está instalada uma crise no império. O rei tem um sonho, e por causa deste sonho ele fica perturbado. Ele começa a tremer e manda introduzir na sua presença todos os encantadores, os caldeus, os feiticeiros, os astrólogos, a fim de dizer o sonho e dar a sua interpretação. O contrário disso, seria decretado a morte de todos os jovens que estavam incluídos entre estes encantadores, feiticeiros e astrólogos. Agora imagina, o rei diz: dize-me o sonho que eu tive e dai-me também a sua interpretação. E eles saúdam o rei dizendo: ó rei, vive eternamente. Aquilo que o rei está pedindo, não há mortal na terra que possa falar. Dize-nos o sonho e nós daremos a interpretação. E ele disse: não, vocês estão combinando palavras mentirosas. Dize-me o sonho e a interpretação, senão
todos vocês vão morrer. E eles disseram: rei, o que o Senhor está pedindo somente os deuses têm, mas estes não moram com os homens. Então o rei assina um decreto que todos aqueles jovens tinham que morrer. Agora você pode imaginar uma nuvem de angústia, de medo que toma o império babilônico. Aqueles jovens promissores, aqueles jovens que foram recrutados para contribuir com a glória da Babilônia, agora recebem uma sentença: todos irão morrer. Saiu o decreto que todos os sábios deviam ser mortos. Então buscaram a Daniel e aos seus companheiros para serem mortos. Um lugar que outrora era um lugar promissor, agora se transforma em um lugar de tragédia, por conta da soberba e da carnalidade de um rei que não temia e nem conhecia o Deus de Israel. Mas o que muitos não sabiam é que Deus, Ele controla a história. O que muitos não sabiam é que esse episódio não foi registrado para mostrar o heroísmo e a coragem de Daniel e seus amigos, e sim para mostrar a glória e a soberania de um Deus que está acima de todos os reinos, que está acima de todos os impérios desta terra. O que muitos não sabiam era que Deus já havia traçado um plano no meio daquela escuridão, e Ele estava esperando a hora certa para mostrar que mesmo o império babilônico, sendo um império de trevas, a sua luz iria brilhar e o seu nome seria glorificado. Deus de Daniel estar aqui nesta noite. Deixa eu ver quem pode adorar e quem está sentindo a presença deste Deus. Tu imagina tantos jovens, muitos deles até orgulhosos e soberbos, porque eram conselheiros do rei, mas de repente todos começam a murchar, porque a morte bate na sua porta. E a maioria deles não tem um telefone para ligar para sua mãe para se despedir. A maioria deles não teria oportunidade, se não todos, não teriam oportunidade de ir à sua casa e se despedir da sua mãe. Eu imagino imediatamente alguns entrando numa depressão profunda. Quem que não tem medo da morte? Quem que quer morrer? E ali eles recebem esta sentença, e um decreto não poderia ser revogado. Imagine o desespero, imagine um temor, imagine pessoas ali fragilizadas. Eu me lembro agora que em uma das maiores crises da história, um período da pandemia, pastor Samuel, quantos crentes não deixaram de vir à igreja, quantos crentes não entraram em depressão, entraram em desespero, quantos cristãos, quantos missionários não chegaram à beira do desespero, porque as portas de muitas igrejas estavam fechadas, os mantimentos começaram a faltar. Eu conheço pessoas que entraram em desespero e disseram assim: eu dependo da obra, e agora o que vai ser de mim? Porque há um decreto que as igrejas precisam estar fechadas, os crentes dentro de casa e alguns pastores andando, até mesmo com pessoas que tinham Covid, para levar para o hospital, porque é nessas horas que o homem de Deus e a mulher de Deus faz a diferença. Mas esses momentos de crise revela quem você é. Estes momentos de crise revela se somos crentes Saul ou crente Davi. Saul entrou em desespero, os israelitas entraram em desespero, quando Golias bradava e dizia assim: dai-me um homem que peleje comigo. E Israel, quando ouvia aquele brado, eles fugiam para as suas tendas.
quantos crentes no momento que a crise bate na porta, é o momento de ele mostrar a sua luz, é o momento de ele gerar sabor, mas é o momento que ele aproveita para se recolher como Saul. Mas lá estavam também os crentes Davi, porque no momento da crise ele tem ousadia e ele pergunta o que é que o rei vai dar ao soldado que matar este gigante. Eu irei e pelejarei contra ele. Quem era este incircunciso filisteu que ousa instalar uma crise no meio do povo de Deus? Pergunte ao irmão que está ao seu lado: tu é crente Saul ou tu é crente Davi? Aleluia. Preste atenção aqui. A forma como reagimos às crises revela quem somos. Os momentos adversos revelam o nosso caráter. Os momentos adversos revelam a qualidade da nossa vida espiritual. Revelam o nível de comunhão que temos com Deus. A pandemia foi um parâmetro para medir o nosso nível de comunhão com Deus. A Bíblia diz que o justo viverá da sua fé. Os momentos adversos revelam o tipo de sal que nós somos. Se somos o sal que produz sede, que tempera e que preserva, ou se somos o sal insípido. Porque servir a Deus em momentos de fartura é fácil. Ser fiel a Deus quando nós estamos com saúde, quando não estamos em crise, quando nós estamos por cima, é fácil. Agora, servir a Deus quando as adversidades batem na porta, quando os desafios estão batendo na porta, é outra coisa. Apesar das glórias conquistadas, o Império Babilônico era um reino decadente e habitado por um povo supersticioso e idólatra. Esse era o mundo que Daniel estava vivendo. Olhe para cá, porque aquele jovem na flor da idade e longe dos seus pais, longe da sua pátria, longe da sua igreja, não tinha nem direito sequer de carregar um exemplar da Torá na mão. Estava vivendo diante de um rei vassalo e estava com pessoas que viviam em plena escuridão espiritual, mas nem por isso ele deixou de ser fiel, nem por isso ele deixou de ser um farol, de ser uma luz, de ser um fogo que brilha no meio da escuridão. Quando chegou a notícia até Daniel, ele corre até Arioque e pergunta por que é tão urgente o decreto do rei. Disseram a ele: Daniel, há uma causa impossível que o rei está exigindo. O rei não conta o sonho que teve. Ele quer que alguém conte o sonho, o que ele viu no sonho, e quer também a sua interpretação. Meu amigo, eu sinto muito, mas aqui eu quero me despedir de você, porque eu tenho uma ordem de matar, de exterminar todos vocês. Jovem, pergunte para quem está ao seu lado: e se fosse você lá? Seria tomado por desespero, por pensamentos negativos? Qual seria a sua reação? Como você reage a momentos de crise? Quem é você? Nos momentos adversos da vida. Olhe para cá. Quem é você
quando as circunstâncias mostram que você está no fundo do poço. Quem é você quando as circunstâncias mostram que você está num beco sem saída? Porque usar a farda do vocal, cantar com todo mundo é bom, mas quando você está sozinho, na solidão, diante de um desafio como esse, pastor não me visita, a dirigente do círculo de oração não está nem aí para mim, os jovens não estão me visitando. Quem é você? Quem é você? Quem somos nós quando nós estamos em um beco sem saída? Eu lembro agora de Israel, fugindo do exército de Faraó, se depara com um mar vermelho, começam a murmurar: oh, povo que não tinha caráter, povo ingrato. Moisés, foi para morrermos neste lugar que tu nos tirou do Egito, um povo que havia contemplado 10 maravilhas de Deus. Deus feriu o Egito com 10 maravilhas. Aquilo ali não seria nada para ele, mas o povo olha para a sua retaguarda, olha para a sua direita, a sua esquerda, e não vê escape. E o exército de Faraó se aproximando. Era o beco sem saída, mas o beco sem saída revela se temos ou não comunhão com Deus, revela o nível da nossa fé, revela se cremos ou não na intervenção divina. Moisés começa a clamar e Deus diz: Moisés, por que clamas a mim? Toca nas águas. Toca nas águas desta noite. Se tu estás em um beco sem saída, não te esquece que o Senhor Jesus é especialista para resolver problemas, e Ele nos leva muitas vezes a um beco sem saída, com o intuito de glorificar o seu nome e mostrar que Ele é Deus. Oh, aleluia. Quem pode adorar a Deus aqui neste momento? Então Daniel falou avisado e prudentemente a Arioque, chefe da guarda, o que está acontecendo. Arioque, encarregado do rei, ele diz assim: foi feito um decreto, Daniel. Então Daniel foi ter com o rei, lhe pediu designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a sua interpretação. Tu és geração sal e luz. Se tu faz parte da geração sal e luz, tu tem uma característica especial, diferente de todos. A palavra de Deus está na tua boca. Elias disse: segundo a minha palavra não haverá chuva e nem orvalho nestes anos. A palavra de Deus estava na boca de Daniel. E Daniel diz assim: rei, me dá um tempo que eu revelarei ao rei a sua interpretação. Os irmãos sabem o final da história. Deixa eu resumir aqui. Os irmãos sabem o final da história. Mas se tem uma coisa que se destaca em uma geração, que é sal e luz, e que faz a diferença, é que esta geração ela é consagrada exclusivamente a Deus. Quem está falando aqui não é um jovem qualquer. Quem está falando aqui não é um jovem que tem grupinho para falar mal de outros, para invejar outros, ou que é viciado em internet e redes sociais. Mas quem está falando aqui é um jovem que tem pureza no coração, é um jovem que vive próximo do seu Deus, é um jovem que, não obstante está distante da sua terra e não ter direito ao templo para consagrar a sua vida, ele próprio voluntariamente consagra a sua vida para não se contaminar com as finas iguarias do rei. E quando nós temos a vida consagrada, nós temos comunhão com o Senhor.
vou revelar o sonho. O fator principal na vida de Daniel, no que diz respeito à sua atitude de não contaminar-se com as finas iguarias do rei, foi um propósito. Daniel, ele viveu toda a sua vida na Babilônia debaixo de um propósito. Com relação às finas iguarias do rei, foi um propósito de dependência durante 3 anos. 3 anos. E a característica principal deste jovem era oração. Diga comigo, oração. Quem está vivo, diga oração. A oração é o nosso elo de comunicação com Deus. Oração não é parte da vida cristã. Oração é vida cristã. Coloque isso no seu coração. A Bíblia diz que Daniel procurou os seus amigos e fez saber aos seus amigos o que estava acontecendo, e para que eles também orassem, pedindo ao Deus do céu que resolvesse este mistério, a fim de que eles não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. E a Bíblia diz que eles foram orar, e à meia-noite, ou por que não dizer, pela madrugada, foi revelado o mistério a Daniel, numa visão de noite. E Daniel bendisse o Deus do céu. Olhe para cá, porque a crise instalada no reino babilônico foi solucionada com oração. Ela não foi solucionada com o certificado de psicologia ou de teologia. Ela não foi solucionada com a erudição que Daniel havia adquirido durante os 3 anos de estudo na melhor faculdade da época. Não, ela foi solucionada em uma faculdade que só passa por lá quem tem o hábito de estar de joelho diante dele, quem tem o hábito de estar falando com ele 24 horas, quem tem o hábito de olhar para o céu e dizer assim: de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Geração sal e luz é a geração que ora, é a geração que faz vigília, é a oração do jejum, é a oração que tem, é a geração que tem santidade na vida, é a geração que não tem nada impossível, porque acredita que o seu Deus resolve. É a geração que faz a diferença, é a geração sal, é a geração que brilha no meio da escuridão. E cadê essa geração aqui nesta noite? Deixa eu ver esta geração aqui nesta noite. É a geração que vai sacudir a cidade de Tutóia. Cadê esta geração? Recebe agora o poder de Deus. Oh glória, oh glória. Na Babilônia havia uma geração sal e luz. Na Babilônia havia um grupo que orava. Na Babilônia havia um grupo que acreditava nas manifestações de Deus nos tempos de Moisés. Mesmo Jerusalém tendo sido levada para o cativeiro, e os restantes dos seus moradores que encontravam-se em grande miséria e apostasia espiritual, mas ainda havia os remanescentes, e lá estavam eles, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Este grupo liderado por Daniel, eles buscam uma solução em Deus. Bendito seja o nome do Senhor. A oração em nossas vidas revela o grau de intimidade que temos com o Senhor. A oração constante no meio de crises
é fruto de um equilíbrio emocional nas horas das agruras da vida. A oração na vida do crente é fruto de um equilíbrio emocional. Coloque isso no teu coração, porque a geração Sal e Luz não é uma geração desequilibrada, não é uma geração depressiva, não é uma geração que não conhece a Deus, não é uma geração do tira o pé do chão, não é uma geração do rock, não é uma geração do funk, mas é uma geração de joelhos dobrados, uma geração que fala com Deus. Bendito seja o nome do Senhor. É uma geração que nas horas difíceis ele não diz assim: eu vou orar porque a dificuldade bateu na porta. Não, a geração Sal e Luz é aquela que quando as adversidades bate na porta, sabe o que ele diz, cantor Teles? Ele diz assim: eu só vou continuar fazendo o que eu fazia antes. Daniel 6:10. Quando Daniel soube do decreto do rei, ele se pôs de joelho em frente para Jerusalém e orava 3 vezes ao dia, como antes ele costumava fazer. Aleluia. Geração Sal e Luz não é aquela que ora só quando está na pindaíba, não é aquela que ora só quando está no fundo do poço, não é aquela que ora só quando recebe o diagnóstico do médico. Não, a geração Sal e Luz, ela respira comunhão, ela respira consagração, ela respira intimidade, ela respira fogo, ela respira e transpira a presença do Deus de Israel. Levante a mão e dê um glória. Ah, irmão, eu vou orar, não é? Daniel, nós temos aqui essa escritura: durante o período ninguém pode orar, fazer petição a outro Deus, a não ser ao rei. Um prato cheio para quem não gosta de orar. É ou não é? Mas a Bíblia diz que Daniel se punha de joelhos 3 vezes ao dia, como antes ele costumava fazer. Em Daniel 6, Daniel já não é mais um jovem, mas Daniel orava antes, e ele orava durante as situações adversas. A oração, ela acompanha a vida deste jovem juntamente com o seu grupo, desde a sua infância, desde a sua adolescência. E eu falei aqui que a oração em nossas vidas mostra o nível de comunhão que nós temos com Deus. Olha a ousadia deste jovem de ir até o rei sem intermediários e pedir um tempo e garantir: eu revelarei, irmão Givaldo, eu revelarei ao rei a sua interpretação. Se tu não ora, não entra. Se tu não tem intimidade com Deus, não entra em questões difíceis. Não dê nenhum primeiro passo. 1 aos Tessalonicenses 5,17, Paulo diz: orai sem cessar. Efésios 5,18, ele diz: com toda a oração e súplica no Espírito. E olha quem que está falando aqui, é um doutor em teologia, era o maior erudito da época dentro do âmbito do cristianismo depois de Jesus. Era um homem que amava as letras, só que era um homem de altar, era um homem de oração, era um homem cheio do Espírito Santo, era um homem que não separava teologia de oração, teologia de fervor espiritual, doutrina de prática. Era um homem cheio de Deus, e ele diz: orai sem cessar. Oh, aleluia, 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 aleluia. Quem pode dar glória a Deus aqui nessa noite?
Fecha os teus olhos aí e adora a Ele, adora o Senhor um pouquinho, vai, adora. A Bíblia diz que o crer vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Adore a Ele. Geração Sal e Luz é uma geração que brilha em tempos marcados por apostasias. Nós estamos vivendo em tempos difíceis. Talvez nunca foi tão fácil assistir a uma geração que se entrega tão fácil, que nega tão fácil, que muda a sua conduta moral e espiritual tão fácil. Basta entrar na faculdade, basta ouvir os professores ateus, materialistas, espíritas, esquerdistas. Basta se juntar a um grupo para ser influenciado por este grupo. Talvez nunca vimos na história uma geração tão fácil de se entregar, uma geração conformada, uma geração que se acostumou a viver sem ser batizada com o Espírito Santo, sem falar em línguas estranhas, sem profetizar. Eu me lembro que há 20 anos atrás eu não perdia, pastor Samuel, um ciclo de oração, porque eu queria ser batizado com o Espírito Santo. Eu estava com as irmãs, eu estava com os jovens, eu estava nas consagrações. Eu queria porque eu tinha sede. Eu adotava aquele versículo como lema da minha vida: quem tem sede, quem tem sede. Jesus só dá para quem tem sede. Jesus só dá para quem tem sede. E nós temos visto uma geração conformada, fria, calculista, sem poder. Uma geração que não sabe o que é milagre, que não sabe o que é expulsar um demônio. Uma geração que não conhece a sala de uma UTI para orar por alguém. Uma geração que não sabe o que é impor as mãos sobre a vida de uma pessoa possessa, oprimida e depressiva. Uma geração que não tem uma palavra para levantar o ânimo de alguém. Uma geração que não sabe o que é comunhão profunda com o Espírito de Deus. Geração Sal e Luz é uma geração que tem comunhão com Deus e que faz a diferença através do seu brilho em tempos marcados por incredulidade, por corrupção e por apostasia espiritual. O capítulo 5 de Daniel nos fala que enquanto o rei Belsazar se vangloriava usando os utensílios da casa de Deus, se embriagando e se mostrando o monarca que podia fazer o que quisesse, na mesma hora aparecem os dedos de mão de homem e escrevendo o defronte do castiçal na parede do palácio real, e o rei via a parte da mão que estava escrevendo. A Bíblia diz que de Deus não se zomba. Então o rei é tomado por um desespero e por um tremor muito grande, muda-lhe o semblante e ele manda introduzir a sua presença os caldeus, os feiticeiros, para interpretar aquela escritura na parede. Você já viu, irmãos, quantas pessoas brincam com as coisas de Deus? Quantas pessoas zombam? Quantas pessoas estão apostatando e nem sabem? E nem sabem. Os dedos aparecem escrevendo na parede. De repente o rei fica desesperado. Ninguém consegue decifrar. Novamente uma crise se instala no palácio real. Mas a rainha mãe estava lá. E quando ela chega, ela diz assim: não temas, não fique desta forma,
Porque há no teu reino um homem que tem o Espírito dos deuses. Neste homem a luz, neste homem a inteligência, neste homem a sabedoria, neste homem a conhecimento, neste homem a excelência, neste homem a interpretação de sonhos, neste homem a explicação de enigma. Ele te dará a interpretação da escritura da parede, porque nele há um Espírito excelente. Fica em pé em nome de Jesus. Parece que ele tinha caído no esquecimento, irmão Gilvaldo. Parece que ninguém se lembrava mais do velho Daniel, né? Não tem gente que faz isso? O pastor não olha para mim, eu estou no esquecimento na igreja. Parece que Daniel já não existia mais, mas a rainha mãe estava lá. Meu rei, há no teu reino uma luz. Há no teu reino uma luz. Depressa, tragam-me aqui este menino. E quando o velho Daniel chega lá, que não tinha nada de menino, o rei diz: tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham que? Luz. Aleluia. Diga comigo, luz. De novo, diga luz. A luz é símbolo da verdade. A luz é símbolo de conhecimento. A luz revela o verdadeiro Deus. A luz é símbolo da vida. A luz é símbolo de comunicação. E Daniel logo diz: há um Deus do céu que dará ao rei o significado da escritura. Voltando para o capítulo 2. Daniel chega ao rei e diz assim: ó rei, há um Deus no céu, o qual revela mistérios. Pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. Eu vou contar o sonho e vou dar a interpretação, mas eu vou logo adiantar: ele te revelou o que há de acontecer nos últimos dias. Cadê a geração que brilha? Cadê a geração que faz a diferença? Deixa eu ver, porque o faraó, ele ficou preocupado, e José diz assim: coloca agora um homem responsável para que te ajude. E faraó diz: porventura acharíamos um homem em que há o Espírito de Deus? É com você que o pastor conta, não é com as pessoas lá fora. É com você, jovem, que o pastor da igreja conta. É com você que o sumo pastor também conta. É com você, o instrumento a ser usado pelo Espírito Santo. E eu quero profetizar aqui nesta noite: é você. O Senhor está vocacionando e separando pessoas aqui nessa noite. Nós vamos orar, e antes de orar, permissão ao pastor Samuel, o cantor pode cantar um hino para a gente encerrar, pastor. Quero chamar o Teles para cantar um hino. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Aleluia. Deus está separando pessoas aqui. A voz de Daniel não está calada. A voz de José não está calada. A voz de Esther não está calada. A voz de João Batista, mesmo clamando no deserto, ela não se calou. Levante a mão para receber e adorar ao Senhor agora, em nome. Deixe as suas mãos levantadas em sinal de submissão e adoração a Deus. Enquanto ele adora a Deus com louvor, eu vou estar ministrando sobre a sua vida, e você vai receber a noite de batismo com o Espírito Santo. É só crer. É noite de cura, é só crer. É noite de renovo, é noite de restauração. É noite em que o Senhor vai fazer resplandecer a sua vida como luzeiros a este mundo. Recebe agora autoridade em nome de Jesus.
Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo, trazendo. Eu quero viver. Só quem quer recebe. Só quem quer. Faz meu coração arder de novo. Ele está queimando. Já tem gente aqui chorando. Fazendo todo bem. Olha o que o Senhor está fazendo aqui. Trazendo sobre mim. Aleluia. Oh, aleluia. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais. Ele está descendo aqui nesta noite. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Recebe a graça dele agora. Cita ele. Deixa eu ver. Aleluia. Recebe algo novo agora. Faz meu coração. Recebe algo novo agora. Recebe, jovem, uma de tu. Recebe em nome de Jesus. Recebe uma de tu agora. Recebe agora uma de tu. Oh, alabacanda. Eu quero viver. Faz meu coração, fazendo tudo bem. Recebe em nome de Jesus Cristo. Oh, aleluia. Eu quero viver algo novo, algo novo, algo novo. Faz meu coração, faz, Senhor, Vai, Senhor. parecer. Oh, aleluia. A primeira pessoa para Jesus nessa noite. A primeira reconciliação com Jesus nessa noite. Aonde está? Santo Espírito desce com fogo. Glória a Deus. Incendeia, incendeia. Declare isso. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito como fogo. Incendeia, incendeia. Peça isso, Santo Espírito. Santo Espírito incendeia, incendeia. Cadê a primeira pessoa para Jesus aqui nessa noite? Eu quero orar por você e com você. A primeira pessoa para Jesus. Aonde está? Se tem alguém ao seu lado, lance um convite para ele. Alguém que quer fazer uma nova aliança com Deus, um novo concerto, reconciliar com Deus, um afastado dos caminhos do Senhor. Você que quer aceitar Jesus, a porta da graça está aberta. Oh, Espírito Santo, Espírito que desce como fogo, nós te agradecemos nesta noite.
Que a tua palavra confirme, Senhor, restauração e renovo e libertação, meu Pai. Que a alma de tua cada dia, Senhor, brilhe e produza, Senhor, sede. Oh, o Espírito Santo continue usando o anjo desta igreja e toda esta igreja com o poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Muito obrigado, meu pastor. Muito obrigado, irmão Givaldo. Deus abençoe.